Eleições 2022. O Instituto IPESP, em parceria com a Abrapes, a Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais, divulgou neste sábado pesquisa para a eleição presidencial. Vamos à pesquisa estimulada, quando é apresentada ao eleitor uma lista com os candidatos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, do PL, 35%. Ciro Gomes, do PDT, apareceu com 9% e Simone Tebet, do MDB, com 5%. Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, do União Brasil, têm 1% de intenções de voto cada. Pablo Marçal, do PROS, Sofia Manzano, do PCB, Roberto Jefferson, do PTB, Vera Lúcia, do PSTU e Leonardo Péricles, do União Popular, não chegaram a 1%. Já José Maria Imael, do Democracia Cristã, não foi citado pelos entrevistados. Brancos e nulos acumulam 3%. Não sabem e não responderam 2%. Vamos agora à pesquisa IPESP-Abrapel espontânea, quando é perguntado ao eleitor em quem ele vai votar para presidente sem apresentação de uma lista. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 40% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, do PL, 33%. Ciro Gomes, do PDT, apareceu com 5% e Simone Tebet, do MDB, com 2%. Felipe Dávila, do Novo, e Pablo Marçal, do PROS, não chegaram a 1% das intenções de voto. Os demais candidatos não foram citados. Brancos e nulos acumularam 6%, não sabem e não responderam 13%. O Instituto IPESP, em parceria com a Abrapel, Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais, também divulgou, neste sábado, a pesquisa de intenções de voto para o segundo turno, num eventual enfrentamento dos dois primeiros colocados. Vamos ao resultado. Luiz Inácio Lula da Silva tem 53% e Jair Bolsonaro tem 38% das intenções de voto. Brancos e nulos acumulam 7%, não sabem e não responderam 2%. A pesquisa IPESP ouviu 1.100 eleitores entre 30 de agosto e 1º de setembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE com o protocolo BR 09344/2022. Vamos à análise desses números com Marcelo Rocha Monteiro, nosso comentarista. No cenário principal, Marcelo, na disputa que concentra ali a eleição, aqui o Marcelo com a gente. Na disputa principal, Marcelo, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula se mantêm praticamente estagnados. A rodada anterior apontava 43-35 como placar, agora 44-35. O presidente Bolsonaro fica com o mesmo índice e o ex-presidente Lula ganhou 1 ponto percentual, mas é uma oscilação ainda dentro da margem de erro. É uma sinalização para você, Marcelo, de um momento de estabilidade na corrida eleitoral, e o que é que pode acontecer para movimentar essas peças a partir de agora? Olha, é muito difícil analisar as pesquisas eleitorais, né? Porque eu que sou leigo, né, nessa área de pesquisas, de estatísticas, eu fico muito confuso, porque na mesma época em que a gente vê na mesma semana em que a gente vê essa pesquisa que aponta uma vantagem de 9 pontos percentuais para o ex-presidente Lula, uma outra pesquisa divulgada anteontem, né? Aliás, dia 1º foi quinta-feira, se não me engano, do Instituto Futura, encomendada pelo Banco Modal, ela dá uma vantagem numérica no primeiro turno ao presidente Bolsonaro, 40,1% contra 36,9% para o ex-presidente Lula, com uma margem de erro de 2,2%. Né? Então, é uma situação de empate técnico, mas já com o presidente Bolsonaro, pela primeira vez, uma pesquisa divulgada com o presidente Bolsonaro à frente. Então, eu acho que a tendência não é de estagnação, não. Né? Eu acho que a tendência é de redução da vantagem do ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro caminhando aí para assumir a liderança no primeiro turno. Essa mesma pesquisa que eu mencionei, no segundo turno, ela dá a vitória do ex-presidente Lula, mas também o ex-presidente Lula numericamente à frente, mas também numa situação de empate técnico. Então, me parece que a tendência é de subida do ex-presidente, do presidente Bolsonaro e de... Eu já ouvi essa expressão dos analistas dessa área, né? A boca do jacaré vai se fechando, né? Aquela imagem do gráfico de que
vão reduzindo, os dois principais vão reduzindo a diferença entre eles. Ô Marcelo, eu queria destacar também os números da pesquisa espontânea, que é aquela em que não é apresentada para o eleitor, para o entrevistado, a lista dos candidatos que concorrem. O eleitor responde de cabeça e aí é tida como uma experiência que até se aproxima mais daquilo que vai acontecer na urna no dia 2 de outubro, daqui 4 domingos, porque há um número interessante que é o de pessoas que ainda não sabem ou não responderam, que pode ser o bloco dos indecisos. São 13%, de acordo com essa pesquisa IPESP, na pesquisa espontânea do levantamento. 13% não sabem ou não responderam. Seriam esses os eleitores que o presidente Bolsonaro tem que conquistar para manter esse ritmo que você vinha narrando, né? Um ritmo de aproximação, de convergência dos percentuais dele com os de Lula. É nesse bloco que o presidente tem que mirar, Marcelo? Eu creio que sim, né? Porque, veja, isso dá quase o dobro da diferença entre eles, né? A diferença, segundo essa pesquisa espontânea, seria de 7 pontos percentuais e o número de indecisos corresponderia a 13% do eleitorado. Então, um pouco menos do que o dobro, né? O que significa que o presidente Bolsonaro teria que conquistar o voto de um pouco mais da metade, né, desses indecisos para sair-se aí vitorioso, à frente, pelo menos, ser o primeiro colocado no primeiro turno, né? Na verdade, ser o primeiro colocado no primeiro turno não é a mesma coisa que ser vitorioso, isso vai depender aí do percentual alcançado. Mas eu acho que ainda há campo, né, para a conquista de muitos votos e vão sair esses votos provavelmente dos indecisos, né? Sempre é possível que alguém que hoje declara voto no ex-presidente Lula mude de ideia e vote no presidente Bolsonaro e vice-versa. Possível, mas eu acho improvável, né? Agora, Marcelo, a gente vê nos números do segundo turno que Lula tem 53% e o presidente Jair Bolsonaro 38%. Ou seja, numericamente, na vantagem, Lula ampliaria em pontos percentuais essa vantagem, na passagem do primeiro para o segundo turno. No primeiro seria de 9 pontos percentuais, 44 a 35, mas no segundo essa diferença chegaria a 15 pontos percentuais. A que se deveria isso? É porque aqueles eleitores que no primeiro turno optarem eventualmente por uma das candidaturas ali da terceira via, Ciro Gomes, Simone Tebet ou algum dos outros candidatos, esses eleitores são mais próximos de Lula, tendem a migrar para o candidato do PT num eventual segundo turno? Seria isso, Marcelo? Olha, é possível, mas repito, é muito difícil analisar uma diferença tão grande, né, de números, né? Na pesquisa na outra pesquisa que eu citei, que é recente, de quinta-feira, que foi divulgada, o segundo turno está dando empate técnico, né? Lula está na frente, é verdade, numericamente, mas a situação é de empate técnico. A diferença entre os dois está dentro da margem de erro. Então, assim, considerando que são duas pesquisas feitas no mesmo período, né, eu acho muito intrigante que os resultados sejam tão diferentes. Como eu vou dizer para vocês que eu sou gato escaldado, porque no meu estado, na última eleição para governador, né, o candidato vitorioso, nas pesquisas até pouco antes das eleições, ele não chegava nem a 2 dígitos, né? Ninguém dizia que ele ia para o segundo turno, nenhum instituto, né? E ele acabou não só indo para o segundo turno, como vencendo a eleição. Então, eu não sei qual é o problema, né? Eu não sei se questão de metodologia, não tenho como afirmar, mas o fato é que é muito difícil fazer qualquer previsão hoje com base em pesquisas tão diferentes nos seus resultados. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, quem quiser ver